Tudo bom, Fábio? Legal, deixa o pessoal ir entrando que eu já te chamo. Blue Universe. Blue Universe. Tudo bom, gente? Que privilégio estar aqui para mais uma live. Silvia, que bacana, gente. Vamos entrando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Papai, mamãe, família. Estamos aqui para um diálogo muito saudável, muito enriquecedor. E que eu não tenho sombra de dúvidas que essa live vai nos ensinar muito. Acho que hoje nós vamos aprender muito com esse paizão, com o Fábio. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Kelly, professora Gleivia, Silvana, Jaqueline. Bacana, gente. Boa noite. Que privilégio. E eu espero que esse papo possa nos enriquecer. Tudo bom, Vanessa? Beijo. Que esse papo possa nos enriquecer. Que vocês possam fazer perguntas. Tudo bom, Andressa? E aí eu vou acompanhando. Tá certo? A professora está falando que é mãe de um autista também. Entendi. Eu espero que a gente possa trocar informações. Eu acho que o verdadeiro profissional que nós profissionais devemos ter como mentor são vocês, pessoas que convivem, né, com crianças que estão dentro do espectro autista, e eu acho que vocês têm muito a nos ensinar. E então eu me sinto muito privilegiado quando eu escuto, quando vocês compartilham informações, porque é de muita relevância. Eu me sinto muito rico ao emprestar meus ouvidos para as mães e para os pais, né? Emprestar meus ouvidos e a minha atenção hoje para o Fábio, né? Porque eu andei acompanhando, eu não o conheço pessoalmente, não tive esse privilégio. Tudo bom, Andresa? Eu não tive esse privilégio, né? Mas acompanhei algumas coisas no Facebook e no Instagram também. Então eu acho que vai ser um papo super bacana. Avisem as mães, porque elas ontem estavam falando, Adilson, cadê a live? Eu falei, não, tá lá a data, olha direitinho. Então tem um aviãozinho, direciona aí para as mães que você conhece, para que todas possam estar reunidas, para que todas possam perguntar, para que todos possam participar e que isso vire uma grande roda virtual e que nós possamos trocar informação e que no final nós possamos sair melhor do que entramos, tá certo? Então, gente, obrigado mais uma vez por emprestar os seus ouvidos, a sua atenção, o teu olhar. Eu me sinto muito privilegiado e eu sei que para o Fábio também não é diferente, porque você consegue identificar pessoas humanistas, pessoas que gostam de gente, né? Nós nascemos humanos, mas se tornar humano é uma luta diária, constante e permanente. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser um papo muito enriquecedor. Beth, tudo bom? Que legal. Então vamos lá, gente. Eu vou chamá-lo, tá? E durante a entrevista, diante o nosso diálogo, vocês fiquem à vontade para perguntar. Tá bom? Vamos lá.
Rosilane, tudo bem? Olá, boa noite. E aí, meu caro, como vai? Tudo bem, tudo certinho, tudo tranquilo. Cara, olha, é um privilégio de verdade estar falando com você. Embora eu não te conheça pessoalmente, mas eu acho que virtualmente tá, tá tão real quanto a realidade, né? Te perceber e te olhar nos olhos, de uma certa forma, ver você fazendo o que você faz impactou a minha vida. Então, e a vida de muitas mães que eu vi que segue seu canal também. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que estar na tua presença é me enriquecer, enriquecer essa comunidade que está aqui acompanhando o nosso diálogo. Mas eu quero que você se apresente, que você fale quem você é, porque eu também não conheço. Então, eu quero conhecer você através da tua fala, através da tua presença virtual, e que eu não tenho sombra de dúvidas que nós vamos atravessar essa fronteira e vamos dialogar, né? Vamos ter um face-to-face, cara a cara, para que nós possamos sair melhor do que nós entramos aqui. Lógico, com certeza. Bom, deixa eu vou apresentar. Tá fazendo um eco, não sei se é o meu ou é o seu, alguma coisa. Eu não estou vindo aqui, para mim está Não? perfeito. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar. Tá me escutando? Estou perfeito. Então acho que eu vou fazer isso, abaixar um pouco o meu. Muito bem. Legal. Então, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu confesso que eu fiquei completamente surpreso como aconteceu, né? Porque assim, eu faço esse trabalho com a Laura, né, junto com os terapeutas, a minha esposa, a minha sogra, que ajuda muito também, minha mãe, que é professora, ah, desde que ela nasceu, né? Só que assim, eu faço e o pessoal fala assim, não, pô, você tem ela super jeito para isso, né? O jeito que você é pai, o pessoal elogia demais, os amigos elogiam muito. Mas assim, eu não imaginava que se eu postando um videozinho assim nas redes sociais, assim, como alguns grupos mais frequentados por pessoas que têm autismo na família ou estudam autismo, isso agora melhorou bastante. É? Ah, então eu coloquei Saiu o fone de bastante. ouvido, porque eles Saiu. falou que tava tá com eco e tal. Tava dando sanduíche, ixi, daqui a pouco aqui. Então, assim, Acho que vai já. imagina. E aí foi assim, eu postei, porque eu achei muito bonitinho a minha filha fazendo atividade lá da escola e tal. Falei, pô, eu vou postar por postar. Aí eu postei em dois canais do autismo e um deles deu 1.400 curtidas. Eu falei, meu, o que está acontecendo? E aí muitas mães vieram falar comigo, muitas pessoas vieram falar comigo, elogiar e tal. E aí eu fiquei assim, nossa, eu até falei para minha esposa, falei, eu não tô acostumado a receber tanto elogio assim por uma coisa tão, considero grandioso, né, pelo que eu estou fazendo, mas tão simples, né, uma coisa que você teoricamente não deveria ser tão diferente, né, as pessoas verem, nossa, o pai está fazendo uma coisa muito louca. É, então, aí tem que dar uma olhadinha que a filha tá aqui, entendeu? Daqui a pouco eu chamo ela para Entendi. ver, para dar um oi. Muito bom. Então, o que acontece, tá falando que tá com eco aí, gente. Eu De- vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu tiro do fone aqui. Vê se melhora aí, pessoal. Não, pelo jeito, não tem Não, problema. espera, vamos ver. Eu acho que as respostas que está chegando é do eco que já estava. Então, Bom, eu vou botar um fonezinho. vamos ver agora. Oi, dá para escutar? Tá escutando? Eu estou escutando perfeito. Tá Tá, bom. para mim dá um ecozinho, mas tudo bem. Assim, então, eu acabei ficando muito surpreso, fiquei muito feliz de ser convidado para participar. Então,
primeiro de tudo, agradecer os elogios de muitas mães, muitos profissionais, muitas pessoas que vieram me elogiar. Primeiramente, gostaria de agradecer. Bom, quem sou eu? Eu sou um professor de educação física, né? Formado em educação física, mas eu trabalho mais na parte de fitness, né? Personal trainer. Já há mais de 10 anos, praticamente tô com 32, então pelo menos aí uns 11 anos mais ou menos eu já trabalho com isso, 11, 12 anos mais ou menos. Como recreador, né, eu tenho uma empresa de eventos voltada para o público infantil, mas eu trabalho com isso há 16 para 17 anos já. Né? Desde os 15 anos de idade eu trabalho com recreação, que me dá uma certa base para trabalhar com crianças em geral, né? E especialmente com a Laura, que para mim é maravilhoso, né? Nada é mais gratificante do que poder ajudar minha própria filha, né? Então, resumindo, esse sou eu, um professor de educação física, um pai, um recreador, um marido e um pai babão. Pô, que bacana. Mas assim, quando você iniciou sua fala, uma das coisas que eu achei assim, que é extraordinário, porque eu penso que a melhor instituição que pode tratar de fato a criança em qualquer deficiência que ela pode vir a ter, essa instituição se chama instituição familiar. Sim. Eu acho que quando você tem o coletivo, não tem um indivíduo que possa ser superior ao todo. Então, você começou falando que você tem a sua esposa, a sua mãe, a sua sogra, você tem aí uma instituição familiar que contribui, né, para o desenvolvimento da Laura, né? Então, assim, embora você apareça, tem um coletivo aí, tem um time atrás de você que te dá suporte e que aceita, inclusive, a deficiência da Laura. Sim, Né? sim. Como que é a sua instituição familiar nesse sentido? Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho da história da Laura, né? A Laura, ela tá gravidez da minha esposa foi de risco, né? O tempo todo, praticamente de cama. Quando ela nasceu, tudo certinho, tudo tranquilo, mas a partir dos 6 meses, mais ou menos, por eu trabalhar com crianças, eu olhei e falei, alguma coisa tá errada aí, uma coisa tá diferente, né? Você percebeu isso? Você intuiu? Sim. Algumas coisas, coisas que sim, não uma coisa de bicho de 7 cabeças, né? Vamos supor, quando entra um cara barbudo, aqui assim, a Laura frequentou berçário desde os 6 meses, né? Porque eu e minha esposa trabalhamos, então ela começou a frequentar já um berçáriozinho com 6 meses. Okay. E aí, uma crechezinha, né? E imagina um barbudo entrando dentro de uma sala de creche. Quais são as duas reações? Ou a criança chora, ou a criança ri. Né? E eu chamava Laura, ela não atendia. Então eu falei, alguma coisinha tem aí. Ou ela é surda, ou alguma coisa tem aí. Como eu tenho muitos amigos da AMA, porque por trabalhar perto da AMA, eu tive muitos alunos, mães da AMA, antes mesmo de ser pai. Então, assim, trocando muita informação, já tinha feito evento em lugares com autista, então eu comecei a olhar e falei, caramba, tem alguma coisinha aí. Aí, na escola, uma vez, caiu um negócio do lado dela, o pessoal falou, ela não escutou o negócio, não se assustou. Aí eu falei, vamos procurar, fizemos uma exame Ibera, tal, sei lá o quê, não deu nada, não é surdo. Tá. Aí começamos a perceber umas coisinhas, algumas vezes ela não olhava no olho, às vezes fazia alguns movimentos repetitivos, né? Fazia um mantrinha que a gente chama de mantra, a gente brinca que é mantra, ela fala, que é uma característica para se acalmar e tal, basicamente para se acalmar. Então, assim, a gente começou a perceber essas coisinhas e tal, só que eu percebi isso desde os 6 meses da idade dela, 6, 7 meses. Só que eu fui chamado de louco pelo pediatra durante até um ano e um mês.
Uau! Porque assim, Você acompanhava, você levava ela ao pediatra sim, também? levava o pediatra, o pediatra falou, não, essa criança não tem nada, é completamente normal e tal, sei lá o quê. Eu falei, tá, mas olha aqui, olha esse vídeo aqui. É, é uma criança autista, é a Laura. É a Laura, entendeu? Olha isso aqui, olha as características, e eu mostrando, porque eu comecei a pesquisar sobre o assunto, e falar com. Eu tenho um embasamento para falar sobre o assunto. E aí, ele, não, até um dia que ela teve a primeira convulsão. Ela teve a primeira convulsão com 1 mês, na minha mão, foi completamente filme de terror, porque eu estava trocando ela para ir no hospital, que ela estava respiradinha. Quando eu botei a blusa assim, ela virou os olhos e foi para trás. Eu peguei ela, saí correndo, tipo um uninho, até hoje eu lembro, um uno. Eu abri a porta do sobrado, que a gente morava com a minha sogra ainda, abri a porta correndo assim, parei na frente do primeiro carro, o cara foi lá, liberou o passageiro e botamos lá no hospital e fomos. Enfim, uma longa história, dá um filme. Mas aí a gente trocou de pediatra, passou por um neuro, tal, sei lá o que, fizemos um exame genético para descartar qualquer coisinha, e nesse exame deu uma alteração genética que ela tem, que chama CHD2, que segundo uma aluna que eu tenho de personal, ela trabalha com a parte genética, e eu mostrei para ela o estudo, tal, ela foi dar uma analisada recentemente para ver se aparecia mais algum caso. Até então não existe nenhum caso semelhante, com a mesma característica, com o mesmo CID, né? Da Laura. Então, ela tem o autismo e ela tem essa alteração genética, uma troca de proteína que ajuda também nas características autistas, né? Então, a gente não tem estudos sobre isso, para saber exatamente o que aconteceu, como lidar. Então, basicamente é o quê? Estímulo. A gente tem que estimular, né? Poxa, que Então, o bacana. máximo, a gente parte daquele princípio de abrir a boca assim, né, para acolher assim, e vamos. Então, a gente tem que fazer. Ela faz terapia desde 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. 2 anos, acho que 2 anos, se eu não me engano. Que ela começou a fazer terapia e ela vai fazer 7 agora no final do ano. Então, ela faz terapia já há um bom tempo já. Poxa, e assim, que bacana ouvir isso de você, porque geralmente esse trabalho e esse discurso que eu estou ouvindo de você, geralmente eu escuto das mães, né? Porque geralmente quando esse diagnóstico, quando a mãe percebe essa intuição, o pai geralmente tem uma negação. E geralmente, não generalizando, quando esse diagnóstico chega, geralmente o pai ele tem um sentimento de raiva e a mãe ela tem um sentimento de tristeza. Sim. Então você foi aquele cara barbudo que teve todo esse acompanhamento da sua filha desde Desde sempre. sempre, desde sempre. É que assim, meus amigos falavam bastante assim, cara, como é que você consegue falar tão natural assim sobre a sua filha? E eu uso é um texto já pronto, mas é a real, é a realidade. Eu lembro de uma entrevista que o Belfort deu, o lutador Belfort, deu Que, falando em relação à filha dele, desculpa, a irmã dele. E ele fala assim, o repórter diz assim, nossa, mas como é que você consegue falar da sua irmã que até hoje não apareceu, o corpo? Como é que você consegue falar sobre ela sem mudar o semblante, sem... E falou, cara, a minha dor não é maior que a dor sua, não é maior que a do câmera, não é maior que a fome na África. Então, a minha dor é minha dor. Eu não preciso ficar expondo a minha dor. Entendeu? Então, assim, eu parti desse princípio para me fortalecer uhum, e fortalecer as pessoas ao meu redor. Porque, assim, eu percebi que se eu caísse, todo mundo ia cair. Ia cair minha esposa, ia cair minha entendi. sogra, ia cair minha mãe, ia cair minha irmã, ia cair todo mundo que estava em volta, ia cair. E quem ia ser a mais prejudicada seria a Laura. Eu uso esse conceito, essa parte de estímulo, né? Eu gosto de me autoestimular sempre, assim como eu faço com meus alunos. Então, assim, eu acho que você sempre pode mais. Acho que você sempre pode ser melhor.
né? Acho que você tem que botar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, meu dia foi bom. Ou meu dia não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. Então você tem que tentar fazer Poxa, uma que coisa melhor, bacana. sempre. Pô, que bacana. Entendeu? Então Que assim, pô, legal, tem cara. dia que a Laura ela tá show, tem dia que ela tá esperta, tá inteligente, ela tá ágil, tá. Mas tem dia que você fala assim, meu, caramba, o que aconteceu? O que aconteceu que ela tava de um jeito e caiu uma semana? E você tem que ter esse jogo de cintura para saber que a gente também não fica assim, né? Às vezes a gente tá, às vezes a Laura, como ela não se comunica, né? Às vezes ela tá com uma dor de barriga, por exemplo, e a gente não sabe, e isso tá causando um mal-estar nela, uma dor, alguma coisa, que a gente não tá sabendo e a gente não pode culpar ela, né? Acho que a gente tem que sempre, Entendi. como pais, a gente tem que sempre estimular de alguma forma, né? Eu Então, achei interessante o que você falou, Fábio, quando você fala assim, olha, eu preciso estar bem, eu preciso estar forte para que a minha família esteja bem, esteja estruturada e esteja também organizada dentro dessa organização e dessa perturbação que me afeta. sim. E agora, você falando isso, eu entendo, porque muitas pessoas falam que a mãe ela tem força, mas não é que ela tem força ou ela é forte, é porque ela não quer desestruturar ou desorganizar a família que ela tem, Sim. né? Eu Então, falo, eu faço assim, primeiro, eu não posso ser hipócrita aqui e falar que eu sou um exemplo, né? Eu falo assim, não, eu tenho que seguir o Fábio é um exemplo. Eu tento fazer o melhor para a Laura, né? Às vezes os estímulos que eu faço, até as alterações dos estímulos que eu faço com ela, são tentativas para ver por onde que eu posso ir, por onde que eu posso. Então eu tento ser o melhor possível para a Laura, né? Eu quero ajudar as outras pessoas. Eu fico muito feliz. Tem 41 pessoas aqui assistindo. É, estão falando sobre autismo, falando sobre a Laura. Estou contando um pouquinho da minha história. Maravilhoso. Estou muito feliz de fazer isso. Mas assim, as pessoas, cada uma tem a sua deficiência, tem o sua deficiência, tem a sua crença, tem a sua força, tem a sua. Então, assim, cada pessoa tem que pensar de uma forma, né? Tem que pensar de uma forma que vá te ajudar, né? Eu acredito desse pensamento, né? mas o que eu Assim, fico pensando, Fábio, uma coisa desculpa te cortar, uma coisa que eu uso, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, eu gosto de usar para mim diariamente, como se eu estivesse dentro de um voo. O princípio de voo, o que acontece? O que o pessoal fala quando você está voando? Você primeiro precisa botar a máscara em você para poder ajudar a pessoa do seu lado. exato, Então, se você não tiver bem, como é que você vai querer ajudar a pessoa do lado? É assim é que isso, funciona. É basicamente isso. É sucinto, entendeu? Então, as pessoas elas precisam entender que elas precisam estar bem para poder cuidar do seu próprio filho, para poder cuidar da sua família. Se isso não tiver bem, a gente tem duas formas. Se eu estiver falando muito, você me fala, tá? Mas vamos fica à botar assim. vontade. Por que muitas mães às vezes perdem o rumo das coisas? Porque assim, normalmente a gente tem uma balança. Se a parte profissional tá boa, às vezes a parte pessoal não tá tão boa, mas você supre na parte profissional. Agora, se a pessoa Ok, só tem a parte pessoal, vai descarregar onde? Então, se a pessoa tá mal da parte pessoal, ela vai suprir aonde? Não tem a parte profissional para exato, levantar. Então, aquele exato. peso vai cada vez mais para baixo. E aí chega o limite, e aí você, como psicólogo, conhece melhor do que eu, né? Que chega no fim do poço. Entendeu? Assim, eu luto muito contra isso, sabe? Assim, a importância de cuidar de quem cuida. Só que o que eu acho, o que me intrigou é que você não sabia todas essas habilidades que você adquiriu até hoje. Eu penso que você foi se aprimorando, né? Você foi adquirindo essas habilidades e essas potencialidades para ajudar a sua filha a Olha, desenvolver. uma coisa que a Laura me ajudou muito é ser um pouco mais paciente. Porque assim, quando você é solteiro, você quer fazer um tal negócio e você vai. Não, eu quero e vou.
Quando você namora, você pensa primeiro na namorada ou na esposa, mas depois você pensa em você. Quando você tem uma criança, e não estou falando disso neurotípico ou atípico, você pensa primeiro na criança, depois o homem. Eu falo como eu, tá? Penso primeiro na criança, depois eu penso depois eu penso em mim. Aí, se você tem uma criança especial, você não chega em você. Porque na hora que você pensou na criança, pensou na esposa, na hora que você pensar em você, a criança já mudou. Que coisa. Então, vamos supor, faltando 5 minutos para começar a nossa live, minha filha veio com tênis aqui, assim, pra gente poder ir passear. Eu falo, filha, agora não dá. Agora não dá pra... Porque ela pega o tênis e quando ela quer passear, ela vem com o tênis, assim, falando, eu quero sair. Barato, é uma graça. Entendeu? E assim, cara, eu fico muito assim feliz em ver essa tua história, porque você se colocou ali, você colocou praticamente a sua bunda no chão, colocou a criança na sua frente e fala, bom, como é que eu vou desenvolver essa criança? Porque eu penso que também foi um desafio para você, né? Falar, bom, para Diariamente. onde eu vou, né? Para onde eu vou? O que fazer, né? E às vezes a gente fica aprisionado dentro dessas tarefas porque a gente não sabe se no final vai dar certo ou não. É, Mas você se colocou à disposição, né? sim, Você colocou assim, olha, eu estou disponível e dentro dessa minha disponibilidade eu quero ver o quanto eu posso contribuir, o quanto eu posso dar, o quanto eu posso entregar como pai sim, da Laura. Então, assim, essa entrega, né, esse conhecimento, esse investimento de tempo que você faz e que você entrega a ela, nenhuma outra instituição, nenhuma outra pessoa vai fazer como você faz. Por isso a importância dos pais olharem para você e você, eu espero que você alcance cada vez mais números de pessoas, porque é justamente isso. É sim, assim, olha, a melhor instituição que pode desenvolver a criança é a instituição familiar. Não é os 12 mil reais que você paga por mês. Não é as 40, 50, 60 horas que você vai fazer em qualquer instituição lá fora nomeada. A instituição que visa tratar, quando ela está em engajamento, que cresce, não somente o comportamento desenvolve, é biopsicossocial e espiritual. Essa instituição é a familiar. sim, com certeza. Sabe? Então, isso é muito bacana. E o que acontece, pelo menos assim, no mundo que eu vivo, eu vejo muitas mães engajadas no tratamento, no desenvolvimento, e muitas delas acabam se privando do prazer, né? Porque eu falo que o filho não é uma privação de prazer, pelo contrário, ele é o deleite, né? Ele é o estimulante intelectual que te faz pensar o tempo todo. Então, essa sua entrega, essa sua disposição, eu espero que esse diálogo aqui aconteça com outros pais, porque não é fácil. E para você não foi fácil, mas É, você se colocou à disposição. a gente sempre, é óbvio, né? Quando você recebe o diagnóstico, acho que 100% das pessoas perdem o chão, né? Mas é uma questão de você parar e pensar. E falar assim, cara, ela primeiro que é minha filha, né? Eu acho que primeiro que me passa pela minha cabeça o fato de abandonar ou enfim, coisas piores, né? Também fazer. É minha filha. Então, assim, eu quero fazer o máximo possível para ela, né? A gente abre mão de muita coisa, a gente abre mão de muita coisa para poder dar o máximo possível para ela, né? Eu acho que assim, eu acho que eu tenho sorte de eu poder trabalhar como autônomo e tá num patamar que Bacana. que eu consigo, de certa forma, na minha agenda, entre dar as aulas, eu consigo. Minha sogra leva ela na escola, eu pego ela na escola, levo ela para as terapias, né? Então assim, eu consigo ter um tempo bacana com a minha filha, né? Apesar de pouco tempo em relação ao dia inteiro, mas eu tenho momentos para poder ficar com ela e eu agendei, faço a minha planilha
já pensando nas terapias dela, já pensando na logística das coisas, para poder ficar mais tempo com ela, né? Poxa, que bacana. E minha esposa, que trabalha também, só que ela trabalha integral, e trabalha horário comercial, e o dela não tem como ele manejar nada. Então, eu estruturei a minha vida para poder atender o máximo possível a Laura. Conto muito com a minha sogra, que não posso de forma alguma falar que não, porque ela ajuda muito a gente, né? Às vezes quando a gente está com algum a Laura adora dormir na casa da minha sogra. Tem dia que ela não quer dormir aqui, quer dormir na minha sogra. Quando ela quer ir embora, ela fica na porta. Quando ela não quer, ela vai correr pro quarto e fica embaixo descoberto. Então, assim, tem dia que ela quer dormir lá, tem dia que dormir aqui. Então, assim, ela ajuda muito. Muitas pessoas não têm essa possibilidade, né? De ter alguém que ajude na família. Ou eu não sou muito a favor de você ter uma criança e você ter uma babá e você só tem a criança. Entendeu? É meu filho, mas quem está criando é a babá. Então, eu acho que a gente precisa disso. Acho que o pai e a mãe precisam. Eu gosto muito de querer sair com a minha filha para poder mostrar alguma coisa no parque, para levar ela no shopping, que ela adora shopping. Uhum. Adoro levar ela para as coisas, para mostrar algumas coisas, né? Vivenciar. Eu gosto, é aquele negócio que eu falei, abrir a cabeça assim, para acolher assim, entendeu? Para entrar em informação, lógico, na dosagem certa, porque muito estímulo também acaba só patinando e nada entra, mas Uhum. coisas simples, né? Então você pega, por exemplo, não tem coisa mais gostosa do que ver ela sorrindo, né? Então, pô, levar ela às vezes no circo, leva ela num teatro, a gente se apaixonou vendo ela no teatro, vendo assim o teatro, que coisa Que maravilhosa. A gente achou bacana, que ela ia cara. chorar, a gente levou ela no cinema e foi incrível, levar ela no cinema, naquele sessão azul, Uhum. maravilhoso, recomendo para todas as mães, pais, tias, avós, todo mundo, meu, sensacional, entendeu? Que você via, tinha muita criança chorando, mas tinha muita criança brincando lá embaixo, a Laura era uma que corria para lá e para cá e ria e tal. E eu nem vi o filme. Era Frozen, eu nem vi. Eu tava vendo a Laura correndo para lá e para cá, me divertindo, assim, porque assim, ela tava feliz. O que importa, é o que eu falei aquela hora, o que importa para mim hoje não é a gente pegar e falar, vamos no clube nadar. Só que se ela tá chorando, vamos embora. Não adianta ficar no clube porque achando que eu vou estimular ela, porque não estou ajudando, né? Mas é água para piscina, ela adora piscina. Então toda vez que vê uma piscina, por exemplo, ela quer entrar. E eu tento fazer o máximo possível para tentar entrar com ela na piscina, porque ela adora, então a gente brinca, nada, faz um monte de coisa, né? Então, acho que uma coisa que eu acho interessante, tipo, uma vez eu conversei com um amigo meu, eu não sei se ele está aparecendo aí, mas eu conversei com ele, eu fui fazer ele trabalha no, no Pacaembu, no Museu do Futebol. Eu conversei, conversando com ele e tal, ele é amigo de estudar, assim, de estudo. E ele queria saber algumas informações. Falei assim, pô, como é que é esse negócio do autismo, né? Umas informações, umas Uhum. coisas bacanas. E aí a gente começou a conversar e tal, e a gente estava almoçando num restaurante que tem lá no Pacaembu. Eu cheguei para ele e falei assim, sabe que uma coisa que me deixa doido? E não é questão de ser especial ou não especial, né? Você tem que ter alguma coisa. Eu olhei para a mesa do lado e eu falei para ele assim, olha que merda. O pai no celular, a criança completamente saudável, e tentando mostrar o negócio pro pai, o pai, legal, tal. E o pai, a criança no tablet, o pai no celular, pô, tudo bem, o cara podia estar no momento dele resolvendo alguma coisa e tal, mas perdeu o momento, né, de poder interagir com a criança. E eu não falo isso por ser crianças especiais ou não. Eu fico doido, como recreador, em Uhum. festa, porque assim, o pessoal contrata a gente para justamente poder tomar a cerveja dele em paz. É. Agora, chama o pai para brincar junto. A cara do pai de desespero, ai, que saco, eu tenho que ir lá. Você entendeu?
não é só para pais e mães ou familiares especiais, é para todo mundo. Então, o que eu gostaria de que todo mundo entendesse é justamente que todo mundo que é pai ou mãe tem que ser presente na vida da criança, né? Porque a gente vai formar, a gente que forma o caráter da criança, né? É, Ela é, vai aprender na escola, vai aprender com os amiguinhos, mas se em casa não tem, entendeu? Não ajuda, é, não faz alguma coisa para estimular, lógico, pô, mas você tem as pessoas podem pensar, pô, mas você tem uma, uma família estruturada aí, você, sua esposa, tem sua sogra, sua mãe, uhum, eu sou mãe única, mãe sozinha, tal, sei lá o quê. Eu entendo, eu entendo. Mas tenta botar na cabeça das pessoas um pouquinho de positividade, né? E pegar de você não querer, você não precisa comprar um brinquedo caro, você não precisa fazer o mundos. Às vezes você pega um negocinho lá e pronto. Botar o a Laura, que a Laura é engraçado. Dá um presente para ela. Ela quer o papel. Ela não quer o presente. é, aham, Ela se encanta com a etiqueta e não com o brinquedo. Então, assim, não precisa ser uma coisa cara. Então, assim, as coisas são mais simples. O que foi o que a Laura me ensinou, né? Isso é uma coisa legal de falar. A Laura me ensinou as coisas mais simples, né? Coisas pequeníssimas, assim, coisas, meu, dela conseguir colocar a colher no. Agora eu tô começando a fazer com ela a parte do eu garfo, vi você, ela tá fazendo e tal. Mas e para chegar nisso? é um processo. A primeira vez que ela pegou a colher da minha mão e levou na boca, falta soltar fogos. Entendeu? É coisa pequena, lógico, todo mundo tem isso. Até os pais de crianças neurotípicas têm suas vibrações pelos filhos conseguir, mas Sim, a tendência das pessoas pensarem numa coisa ideal, no perfeito, né? grande, Pô, minha eu criança, entendi. a minha filha ela joga bola, corre, faz um monte de coisa. Mas tem criança que não faz, tem criança que tem dificuldade. E a pessoa a partir do É, momento que ela conseguir dar o primeiro passinho, cara, é fogos. É fogos que tem que dar. mas Entendeu? eu penso, Fábio, assim, que o maior presente que o pai pode dar para um filho, e qualquer filho que ele tenha, seja típico ou atípico, é a presença. A Sim, presença é o maior presente que você pode dar para o seu filho. E assim, quando você dá presença para o seu filho, você conhece ele nos detalhes, você conhece na simplicidade. Quando você não conhece, você vai viver no mundo da idealização. Você vai achar que o valor do teu filho está no valor da terapia que você paga, você acha que está no valor do presente caro que você deu. E se você conhecer de fato a criança, se você entregasse um papel para ele, ou um guache, sim, ou uma coisa que para muitas das vezes para a gente é irrelevante, para ele é um universo. sim. Uma tampa de Tupperware. Tá brincando agora. Você entende? Mas Entendeu? isso, mas você sabe que o que é difícil a gente conhecer os detalhes do outro, porque a gente só entende e conhece os detalhes quando envolve tempo, quando tem investimento. Conhecer as pessoas nos detalhes dá um trabalhão, Sim. sabe? Então, para você ter esse detalhamento, O feeling, tem né? que haver investimento, exato, feeling, tato, Ó, intuição. vou dar um Não se exemplo. compra isso. Vou dar um exemplo para você. A gente Aham. fez a gente fez primeiro ano, todo pai faz aquela festa que né? Que a criança não vai saber nem o que aconteceu, é sempre para os pais. Você faz, Hum. a gente fez aquela puta festa, personagem, tal, sei o quê. Chorou. Ela não era uma coisa. A gente ainda não tinha o feeling dessa parte. Chegou no Ok. aniversário, fizemos uma coisa menorzinha, tal, mais quieto, mais tudo mais tranquilo. Beleza. Dormiu, acordou na hora do parabéns só para cantar parabéns e dormiu. Enfim, foi em casa. A gente percebe, aí depois da terceira festa, a terceira festa do aniversário dela também foi
um desastre, porque ela chorava, tal, barulho, né? Incomodava. E a gente tentou fazer umas coisas mais diferentes para poder entreter, de alguma forma ajudar. A partir da quarta festa, a gente começou a fazer coisas para ela. Ela adora aquele Play Center Family, por exemplo. A gente foi. Essa criança, ela não tem medo. Essa criança não tem medo. Ela foi naquele barco que sorria, que nem uma louca. E o adulto chorando do brinquedo e ela toda feliz, alucinada, brincando, adora. E aí depois, o ano passado, por exemplo, a gente fez o aniversário dela naqueles resorts, em Olímpia e tal. Foi a melhor coisa que a gente fez. É uma pena que essa pandemia provavelmente a gente não vai conseguir fazer esse ano de novo. Mas a gente já falou que é esse o caminho. Então a gente não faz mais aniversário para ela, festa. A gente pega ela, leva ela para um lugar que ela gosta. Então, lá nesse resort, quando a gente chegou à noite, quando eu abri a varanda, ela olhou aquele monte de piscina, isso era 11 horas da noite. Ela queria entrar. Eu falei, não, Laura, não dá. E aí, vim fazer essa criança dormir. Pra falar que amanhã que tinha que entrar na piscina. Mas aí, o brilho do olhar dela, sabe? Assim, isso que é legal. Você ter o feeling de saber aonde que você tem que ir. Entendeu? Entender que uma criança vai responder de uma coisa, outra criança vai responder de outra forma, né? Não existe uma regra. Você não pode botar uma regra, você não pode rotular, né? Você não pode. Eu acho que a gente tem que a Laura faz eu evoluir diariamente, né? Então assim, faz eu crescer diariamente e cada dia eu aprendo um pouquinho com ela. Falei com ela até à tarde, assim, eu fiz ela dormir. E aí eu tava contando para ela, falei assim, ó, papai tenta te ensinar as coisas, tal, sei lá o quê. Falava um monte de coisa, cantava para ela uma musiquinha e tal. Ela falou, mas quem aprende mais sou eu. Falei para ela hoje, até falei, quem aprende mais, você me ensina mais do que eu te ensino, né? Me ajuda a eu te ensinar, né? E eu brinco, eu gosto muito de conversar com ela. A gente criou uma musiquinha desde o primeiro dia de que ela nasceu. Primeiro dia, a gente criou uma música, uma versão nossa, de pais. Essa criança, ela toda noite eu deito com ela, quando ela não dorme na minha sogra, mas ela dorme uma vez na semana na minha sogra. Toda noite chego, ou ela espera, ou ela dorme de cansaço, mas ela normalmente espera, e eu canto com ela a musiquinha e ela espera para dormir. Então assim, eu criei um vínculo que ela espera. Que bacana. Ela espera para poder deitar. Então, às vezes, até tem uns videozinhos que eu postei no Facebook, tem no Instagram dela, brincando com ela, mas são momentos antes de dormir, por exemplo, algumas coisinhas. Então, você pega, brinco com ela, faço uma graça, como eu sou recreador também, então faço umas vozes, faço umas palhaçadas, faço uma coisa, que eu sou um palhaço, e canto a musiquinha com ela, conto como é que foi o dia, como é que foi, você foi tal coisa, você foi na ecoterapia, você andou com o cavalo, né? Você foi na natação, você fez isso, fez aquilo, olha que bacana, e tal, sabe o quê? Quando você vê, tá roncando, entendeu? Então, assim, bacana, é importante, eu acho muito importante esse vínculo, e eu acho... assim, eu postei, comecei a postar mais vezes e eu espero que não esteja desagradando as pessoas de alguma forma, esse cara quer se aparecer. Não, mas assim, eu comecei a postar justamente e achei, tive uma clínica que chamou para fazer algumas coisas com ela, extra o que ela já faz, umas coisinhas bacanas tal, que quis ajudar. Você me chamou para fazer uma live, muitos elogios, muitas pessoas falaram comigo. Então, assim, tá sendo bom, tá sendo gostoso postar e dividir com as pessoas a vida da Laura, mas são coisas que eu já fazia. Não, eu fazia. Porque assim, se percebe, se percebe essa afinidade. Acho que as pessoas têm que ver por exemplo, quando eu canto para a Laura, por exemplo. Às vezes a minha esposa, comigo ela não dorme, não tem jeito, eu não consigo. Mas eu desenvolvo uma forma de cantar para ela, que eu brinco que eu canto com o coração. Então eu canto
e para ela sentir o vibrato, entendeu? Ela encostada no meu peito, ela sentir a música. Então, é uma forma que eu canto para ela, que foi desde quando do primeiro dia de vida dela até hoje, que eu canto para ela dessa forma, e é dessa forma que ela responde bem e gosta. Isso Então, é assim, eu acho que as bacana. pessoas precisam ter esse vínculo com as crianças, né? Mas isso, Fábio, precisa também de motivação. Motivação, com Você sabe, certeza. é assim, eu via muitas mães, eu falo que elas viviam num processo de morrência. É uma morte não consumada, mas é quase que uma morte de crucificação. Elas morrem de uma forma paulatina, em doses homeopáticas e trazia muito sofrimento para a vida delas. E aí eu comecei a falar das mães, né? E assim, e graças a Deus, muitas mães começaram a resgatar a mulher que estava presa, porque elas só viviam para o filho o tempo todo e toda hora. E daí muitas mães começaram a fazer outras coisas e elas se desenvolvendo, os filhos se desenvolviam, e isso é extraordinário. Só que eu acho legal, até a gente pode pensar alguma coisa junto, como que nós também podemos incentivar os pais. Sabe, Sim. porque nós também não. Muitas das vezes, a mãe, ela tem uma agilidade, ela tem uma habilidade para lidar com o filho. Os homens, assim, geralmente não têm essa mesma habilidade de lidar com o filho como a mãe tem, por uma questão até ah, Da sociedade, natural. né? Exato. É. Eu acho, Cultural também. é cultural, totalmente. Aí eu Totalmente. fico pensando que muitas das vezes quando o pai ele vai lidar com uma criança, para a mãe ela tem a impressão que eles estão lutando, que eles estão brigando, porque o pai pega já, ela não é assim. Aí muitas das vezes o pai ele vai se distanciando porque ele não sabe de fato, ele não tem essa habilidade, mas conforme ele vai se envolvendo, conforme ele vai fazendo, ele vai pegando jeito, ele vai se ajustando, ele vai se adaptando, até se tornar muito hábil naquilo que ele faz. Mas esse processo, muitas das vezes, as mães não contribuem, porque a mãe, eu falo que ela se doa a doar algo para alguém. Então, ela muitas vezes ela fala assim, Adilson, ninguém vai fazer como eu faço. E aí eu É. falo, não, eu concordo que ninguém vai Essa é, fazer como você faz, mas deixe que o outro faça do jeito dele, mas com existe, as deficiências, eu né, acho que, com eu as acho que, inabilidades, ele vai se ajustando daí. por Eu acho que exemplo, você também não foi assim, sempre ágil, como eu consigo ver. Eu acredito que no início você também teve as dificuldades, ou tem até hoje. então, na Como que é verdade, isso? eu sempre tive, na verdade, assim, eu sempre trouxe a Laura para mim. Hum. Eu nunca, em nenhum momento, eu tive o pensamento de normalmente que os pais têm. Nunca, nenhum momento, nenhum momento. A minha esposa demorou um pouco para aceitar, por exemplo, o fato da Laura ser autista. E eu abracei desde o primeiro momento. Assim, desde que ela nasceu, assim, ela sabe que os primeiros 6 meses o pai é inútil, né? Porque a Uhum. criança acorda, mama, deita, tal, aí normalmente a mãe acaba trocando a fralda. Eu fazia questão de dar banho, eu ajudava a trocar a fralda, não era meu preferido, vou dizer assim que não era meu hobby também. Mas a gente trocava, entendeu? Lógico. Eu acordava minha esposa, que a Laura tinha que mamar, eu ficava do lado dela esperando. Às vezes a minha esposa dormia no peito e eu ficava do lado é, vendo ela amamentar e tal. Eu sempre ajudei a cuidar da minha filha. E a partir do momento que ela começou a ter um pouquinho mais de interação comigo, óbvio, né? Que ela podia não só depender da mãe, que a partir dos 6 meses ela começou a usar uma madeira. Então, a gente começou a fazer essa troca de rotinas, né? Às vezes eu dormia, às vezes a minha esposa dormia, mas a maioria das vezes à noite quem acordava era eu, para ajudar a dar uma madeira para ela.
Mas assim, então é uma troca. Foi uma troca, né? Mas assim, eu sempre abracei. Eu sempre falei, primeiro, foi o que eu falei, como eu gosto de criança, eu sempre gostei de criança, para mim já é muito mais fácil de ir lá. Eu brinco que se tiver uma criança de 10 anos aqui, eu vou ser uma criança de 8 para Ok. interagir. Então, assim, e eu tendo a minha filha, então eu queria fazer o melhor possível. E eu sempre pensei na forma o seguinte, de não querer obrigar a Laura a ser do nosso mundo. Eu quis entrar no mundo da Laura. Uhum. Então, acho que é por isso que a minha facilidade um pouco maior e um pouco mais tranquila de lidar com ela. Para mim, é muito simples eu lidar com a Laura, né? Porque como eu gosto de ficar com ela, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de entender como é que ela está vendo as coisas, né? Aquele momento é, deixa eu entender o que ela está olhando, né? Eu parar, pensar e falar, meu, o que ela está vendo? O que ela deve estar pensando? O que eu posso fazer para ajudar, né? A gente tem que, eu acho que dessa forma eu tô tentando ajudar ela, entendeu? Ah, Mas quais são as suas dificuldades? Quais são as que você não, fala, cara, isso aqui é muito difícil, muito tem, tenso para então mim? tudo tem os seus momentos, né? Acho que o fato dela não ser verbal é o que a parte que mais pega, né? Porque assim, às vezes ela começa a chorar do nada, você não sabe o que é. Vou dar um exemplo muito simples. Teve um dia que a gente botou a comida num prato diferente e ela começou a chorar. E a gente não sabia o que ela queria, estava com dor, sei lá o que e tal. Depois de sem brincar, 1 hora chorando horrores, como se estivesse matando a criança, ela me aparece, pega o outro prato e entrega. O prato que normalmente a gente dá a comida para ela. Era isso, entendeu? Então, assim, era coisas bobas, né? Às vezes, eu comentei até uma vez na época na escola, que agora esse ano ela faz. Esse ano ela tá na escola mais voltada para autismo. Mas até o ano passado ela estava numa escola convencional. Então, Ok. uma coisa que eu falava para eles foi: meu, a Laura tá bebendo água? Ah, o pessoal, porque ela, pô, pegava ela, no intervalo de chegar até a terapia, ela matava a garrafa d'água dela, morrendo de sede. Aí eu falei assim, você acha que ela não tá bebendo água? Ah, não sei, porque ela o que acontece? Uma coisa simples, e olha que eu nem tava lá. Eu só falei para ela o seguinte, como é que vocês estão dando água para ela? Ah, está dando aquela garrafinha dela, tal, que tem o biquinho. Eu falei, e as outras crianças? No copo. Eu falei, ela não quer beber porque ela tá diferente. Dá no copo. Pronto. Ela Acabou. bebeu. Então, assim, são Ela tá aí? coisas. Tá, vou chamar ela Tá aqui, vou bom. chamar. Opa, claro, vou chamar. Legal. Vou chamar a minha esposa também, depois ela dá um oi. Legal. Tá bom. Mas então são coisas, são pequenas coisinhas, lógico, a gente como pai, muitas coisas no olhar a gente ganha, né? Mas eu sei que são graus, né? Tem gente que eu vejo no Facebook, por exemplo, lógico, tem outros graus muito mais severos, né? De autismo que você, às vezes, realmente Sim, se bater e tal, e você não sabe o que fazer, que atitude você vai fazer, é. né? Você pode se machucar, pode machucar a criança. A Laura, por isso que eu posso falar da Laura. A Laura, ela tem as suas peculiaridades, mas a gente tenta lidar da melhor forma possível, Ô, entendeu? Fábio, nós temos 5 minutos, Opa, 5? Já? Poxa porque vai. vida. É já. Mas eu Eu espero quero que o pessoal tenha assim. gostado, hein? Não, não tenho dúvidas. Mas eu fico pensando, né? Ou depois a gente até pode conversar sobre isso, o que nós podemos fazer para ajudar os pais a Sim. ficarem mais engajados, né? Porque eu sei que eles querem também fazer o que você faz. Eu acho que um pai que esteja agora nos assistindo e fala, poxa, eu queria ter essa sensibilidade, eu queria ter essa motivação, mas eu não sei, eu não consigo, eu tenho as minhas dificuldades embaixo da pele que ninguém vê. Então a gente poderia pensar em algo sobre isso. Com certeza. Eles estão aí? E... Vem cá, pai. Vem dar oi. Calma aí, gente.
Olha lá, aqui chegou. Oi, gente. Ê! Chegou. Que linda! Tudo bom? Eu adoro me ver, gente. Eu sou artista. Olha você aqui, ó. Que linda! Ó, Que linda! olha você. Olha você. Tá tudo descabelado, você não quer? E essa é a sua esposa? Essa Oi, é tudo a bem? Dani, isso. Tudo bom? Deixa eu falar com você, como que é esse paizão aí? Ah, ele é Como que é pra você tudo isso? Eu já volto, tá, gente? Que a criança Peraí, fugiu. Tá bom, valeu. tudo que vocês veem no vídeo é exatamente dessa forma. O Fábio, ele é incrível, assim, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse ajuda dele. Poxa, que bacana isso. Mas há uma troca também. Eu vejo que a família de vocês são bastante engajada pela causa dela, assim. Sim, a gente abraçou muito, tanto a família inteira, desde eu, o Fábio, minha mãe, minha sogra, todo mundo assim é muito engajado e todo mundo aceitou logo no começo, né? Então assim, a gente sempre tenta fazer o melhor para ela. Então, graças a Deus, assim, a gente pode contar sempre com eles. Igual eu estava assistindo a live lá pelo celular do Fábio, a Laura estava brincando com o meu. E aí a gente fala muito disso, né? Também de eu estava falando de não deixar de viver. Então, assim, a gente, graças a Deus, pode contar com a ajuda das outras pessoas, às vezes, para ficar com a Laura um pouquinho, para ajudar mesmo. Então, assim, graças a Deus, a família inteira abraçou muito e, assim, eu vejo, tô nesses grupos também, vocês acompanham, eu falo, Fábio é um exemplo, né? Você vê que são poucos pais, infelizmente, que participam. E que é uma coisa até a gente olha e fala que é até triste, né? Porque se tivesse todo mundo ali focado em ajudar, a Laura evolui muito, né? Ela evoluiu muito desde que a gente olha, a gente fala assim, cada evolução dela aqui é muito comemorada. Então é uma coisa assim muito legal e o Fábio ele é muito participativo, ele é didático, né? Ele tem uma didática muito boa. Então você pode ver que Que os vídeos, a bacana. maioria dos vídeos é com ele, porque ele tem a mais paciência, ele tem essa didática. Então eu falo assim, não é, às vezes a gente fica com medo de falar, ele tá fazendo, né, uma propaganda dele mesmo. Na verdade, não, é uma coisa que ele sempre fez. A gente tem assim mais de 2, 3 mil vídeos gravados de vídeos da Laura brincando, interagindo. Tudo que a gente faz, a gente grava. E tudo assim Não, são coisas que já tem, né? É um costume é, já nosso. eu acho assim, que isso tem que ser mostrado, sabe? Esse engajamento da família, inclusive eu quero a receita, porque se eu tiver a receita, eu compartilho isso com o mundo, sabe? Porque essa parceria, esse compartilhamento, ele tem que haver. Porque muitas das vezes a gente só compartilha aquela coisa que é ruim, sabe? A gente só compartilha notícias, a gente olha a televisão, só passa notícias ruins. E aí eu vejo uma família saudável, uma família que está engajada, né, no tratamento da filha, e isso para mim alegra meu coração, isso alegra o meu dia. Então eu quero parabenizar esse casal maravilhoso eu quero de fato ter um prazer de tomar um café com Opa, com vocês. certeza. Com certeza. Sabe, eu quero anotar, eu vou com um caderno que eu quero anotar cada receita, cada palavra, porque eu acho que vocês têm que sair para o mundo. As pessoas precisamos fazer roda de conversa e saber como que essas famílias engajou no tratamento do filho, porque isso não se compra com dinheiro. Isso Ela não só foi depende pegar da lá sua porque ela. classe social. Não, Já não, é que ela. Adivinha, ela abriu a geladeira pra entendi, pegar comida. entendi. Mas assim, Então, eu imagino que não tem preço, cara. Parabéns de verdade, Fábio. eu Assim, quero agradecer a oportunidade aí. Eu realmente eu tento fazer o máximo possível para a Laura. Eu queria muito poder ajudar de alguma forma outros pais, foi o que eu falei, tanto pais, mãe e pais, família, de alguma forma agregar alguma coisa. tem 20 segundos. Então vai. Então, é só agradecer, gente. Só agradecer. A gente marca Vamos outra. marcar outro. Se o pessoal tem que pedir aí. O pessoal tem que pedir. Fábio, ó, um beijo no coração dessa família maravilhosa Um beijo. e que a gente possa conversar mais. Gente, um beijo no coração.